E aí, bora mergulhar num dos conceitos mais centrais da fé católica? E a gente vai fazer isso usando os textos da própria Igreja como nosso guia. Afinal, o que é um dogma? Vamos desvendar isso juntos? Para a gente começar, vamos pensar numa pergunta-chave. Dentro de uma estrutura de fé, o que seria uma verdade com V maiúsculo? Aquilo que é absoluto e inegociável. Pois é, a resposta para essa pergunta é exatamente o nosso tema de hoje. Beleza, então vamos direto para a definição formal. É super importante a gente entender que um dogma não é uma mera opinião, não é só uma tradição antiga. A origem do negócio é muito mais profunda e específica, como a gente vai ver agora. E aqui, olha, está o coração da coisa. Um dogma é uma verdade de fé que, segundo a crença, foi revelada diretamente por Deus. A grande virada de chave é a origem disso tudo. Não é uma criação humana, mas algo que se entende como divino e, por isso mesmo, perfeito. E o mais impressionante, a consequência dessa origem divina é o que a gente vê aqui. Se uma verdade vem de Deus, ela não pode ser mudada. Simples assim. É imutável, é definitivo. Isso quer dizer que um dogma, uma vez que ele é proclamado, não dá para voltar atrás, não dá para modificar. É como se fosse a fundação, a base de um prédio. Tá, mas aí fica a pergunta. Como é que uma verdade vira um dogma? Não é do nada, né? Não é algo que acontece por acaso. Existe todo um processo formal, com condições bem claras que a Igreja segue. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. Então, o processo se resume a 2 passos fundamentais. Primeiro, a verdade tem que ser reconhecida como algo que foi genuinamente revelado por Deus, seja na Bíblia ou na tradição da Igreja. Depois, a autoridade de ensino da Igreja, o chamado magistério, precisa declarar solenemente que aquilo é parte essencial da fé. Ou seja, é um processo super cuidadoso. Ok, já entendemos o que é, como se define, agora vamos para a parte prática. Vamos ver alguns exemplos concretos. E vamos começar pelos mais básicos, aqueles que falam sobre a natureza do próprio Deus. Aqui a gente tem 5 pilares. A Igreja ensina que, olha só que interessante, a existência de Deus pode ser conhecida pela razão, só de olhar o universo, mas também é uma verdade de fé, algo que vai além. Depois, a crença de que existe um único Deus, que ele é eterno, ou seja, sem começo nem fim. E, claro, o grande mistério da fé cristã, a Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas distintas. Saindo da natureza de Deus, vamos agora para a figura central de toda a fé cristã. Os dogmas sobre Jesus Cristo são igualmente essenciais. Eles detalham quem ele é e qual a missão dele. E aqui a gente entra num dos conceitos teológicos talvez mais complexos e fascinantes. O dogma diz o seguinte: Cristo tem 2 naturezas completas, uma divina e uma humana. E o ponto crucial, a parte mais importante, é que essas 2 naturezas existem juntas na mesma pessoa, sem se misturar, sem uma anular a outra. Ele é 100% Deus e 100% humano ao mesmo tempo. E aqui a gente tem a história da obra de Cristo, toda ela definida em dogmas. Primeiro, ele é o Filho natural do Pai. Depois, o seu sacrifício na cruz é o ato que redime a humanidade. E nesse ato, ele é, ao mesmo tempo, quem oferece e a própria oferenda. Isso leva à redenção, a sua ressurreição no 3º dia por seu próprio poder e, finalmente, a sua subida ao céu, de corpo e alma. Então, a gente viu exemplos super importantes sobre Deus e sobre Cristo, né? Mas isso é só uma parte do quebra-cabeça. Agora, vamos dar um passo para trás para ter uma visão do quadro completo, para entender toda a estrutura dos dogmas da fé. E aí vem a curiosidade, afinal, quantos dogmas existem? Segundo os documentos, a Igreja Católica proclamou oficialmente 43 dogmas. Esse número já dá uma ideia de como a estrutura de crenças é bem definida. E esses 43 dogmas não estão jogados de qualquer jeito, não. Pelo contrário, eles são organizados de uma forma bem lógica, divididos em 8 categorias principais. E aqui estão elas. A gente já falou um pouquinho sobre as 2 primeiras, Deus e Jesus Cristo. Mas olha só como a estrutura vai além. Abrange a criação do mundo, o ser humano, os dogmas específicos sobre a Virgem Maria, o papel do Papa e da Igreja, os sacramentos e, por fim, a escatologia, que é basicamente o estudo das últimas coisas, como o fim dos tempos e o juízo final. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? A gente viu o que é um dogma, como ele nasce e vários exemplos. A grande questão que fica é: como é que essas verdades, definidas séculos atrás, continuam sendo pilares tão vivos que moldam a fé de milhões e milhões de pessoas até hoje?
É uma pergunta e tanto para a gente guardar e pensar a respeito.